O Rio Pardo está seco. Ninguém nunca viu dizer que a água do Rio Pardo é salgada. O rio era o seguinte, o rio nesse tempo que eu conheci, que eu cheguei para aqui, dava uma quantidade de peixe que nunca teve homem para comprar. Nunca teve homem para comprar. Agora o rio está tão seco, mas Deus disse, faça de sua parte que eu ajudarei. Já cansei de ver aqui, ó, 10, 12, 15 capivaras. Você está entendendo? Hoje não tem mais nada, porque também não tem um peixe no rio, porque eles acabou com a floresta. Não tem piabanha, não tem como matar, não tem nada. Ninguém tem uma mesa aqui de jacarandá. As madeiras estão tudo cortadas, acabou a floresta, olha lá, ó. Acabou a floresta, por isso que aqui não chove, como é que chove? A floresta quem acabou foi eles. Eu não sei se o senhor estava sabendo da Reserva, mas... Da reserva? É, da reserva. A gente queria negociar com o senhor para que não desmatasse. Se caso o senhor comprou, tem a documentação, o senhor não vai perder nada por continuar preservando, ser unido a nós na preservação. E aí a gente queria ver qual é a ideia do senhor. Nós não queremos a comunidade que isso seja destruída. Já, aliás, eu até chorei muito de ver isso aqui já, sabe? Assim, pelo tanto que isso aqui já beneficiou a comunidade. Para nós é muito doloroso. Então, assim, eu fiquei sabendo essa semana e a gente está aqui para implorar para o senhor, não faça isso. O tempo já não é mais para isso. Um aquecimento global que está aí. Nascentes muito frágil aqui embaixo. E assim, se o senhor entrar em acordo com a gente, pela criação da reserva, o senhor nem vai perder nada nem nós. E a gente já tirou até a licença ambiental para o plantio já. Já tem até a licença ambiental do plantio. A licença para o desmato deve sair essa semana. Mas só que a senhora já chegou e falou que está pedindo para desmatar, tudo bem, nós paramos onde é que está. Até sair a licença. Porque se é o Estado liberal e é liberal... Se você conversar com qualquer geraizeiro mais experiente, qualquer ancião dos Gerais, ele vai contar para você como é que era a relação, o modo de vida que esses agricultores tinham. A relação com a natureza era quase que uma relação transcendental, assim, né? De enxergar a natureza não como objeto, enxergar o piqui, enxergar a mangaba, enxergar a água, enxergar o muçambé, enxergar o rufão, enxergar essas plantas como um presente de Deus para suprir as suas necessidades, né? Vou começar de lá de trás, porque essa história é meia longa. Né, que foi em 2002, né, que foi quando começou a primeira luta para a defesa desse areal. A gente apanhava fruta aqui desde de criancinha, quando eu era mais ou menos assim, de 8, 9 anos, né, e nós já habitava nessa área pegando fruta. O povo, né, escapou muito aqui com fruta, né, de piqui, apanhava o piqui, tirava o óleo, levava para o mercado. Lá no mercado, se não vendesse, fazia troca, né, trocava a troca de tocinho de porco, a troca de outras coisas que a pessoa não tivesse na casa. Só que essa área, a firma cerou ela para derrubar. Aí ele falou, derrubar para quê? Eu falei, é para plantar eucalipto. O único jeito que não vamos, para poder segurar aquela área lá, tem que colocar ela numa reserva. Até o ano de 76 a gente vivia no Gerais assim, tranquilo. A gente caçava, a gente pescava, com controle, a gente não fazia nada com abuso, só de acordo com a necessidade de alimentação. Então era tudo tranquilo. Você podia morar aqui, se você preocupasse que aqui estava ficando fraco, a terra ficou fraca, a terra cansou,
que é de acordo com a maneira que a gente cultiva, ela vai cansando ou mantendo. Então a gente mudava de lugar porque era livre, não conforme. Deus deixou a terra para todo mundo, sem escritura, sem cerca e sem divisa. Deixou a terra para todos, que todos podem trabalhar à vontade, que eles quisessem trabalhar, podiam trabalhar na roça, tranquilo, até a década de 76. Dali para cá a gente começou a ver. Chegada das empresas, que se disse desenvolvimento, que nós costumamos dizer desenvolvimento de ré. Na história do Cerrado brasileiro, de sua ocupação, a gente tem uma história de desconhecimento e de negação dos povos que vivem no Cerrado, né? Em particular na região do norte de Minas Gerais, você tem uma diversidade de populações tradicionais, entre elas as comunidades tradicionais geraizeiras. E essas populações sofreram um processo de expropriação, principalmente na década de 70 e 80, quando o governo, considerando a região como vazio de gente, desenvolveu programas públicos de estímulo a monoculturas, em particular da monocultura de eucalipto. É tudo a custo de degradação ambiental e depois vem a degradação social, porque as famílias vão trabalhar com subemprego, são expulsas das suas comunidades, os modos de vida se degradam ou deixam de existir, porque depende desses ambientes, dessas paisagens, porque as famílias, as comunidades estão inseridas ali. Que se fala no desenvolvimento, tirando a mata, tirando a liberdade de criar, de caçar, de pescar, de coletar frutos, colocar remédio. E foi começando a imprensar, e se matar tudo. Que não respeitava, negou os 20%, que hoje, por mais que os órgãos ambientais deveriam cobrar mais, não cobra, não fiscaliza, conforme deveria fiscalizar. Mas naquela época era liberado. Liberou para desmatar um lugar, não precisava deixar árvore nenhuma, não, negócio de 20%, né? Detonar tudo, plantar o que quiser. O Cerrado, ele tem um potencial extrativista muito grande. E é interessante que esse potencial extrativista, ele tem o seu conhecimento, a gente pode dizer que é um conhecimento milenar, né? É uma tradição que vem desde as primeiras populações de coletores e caçadores, né? Que em outro momento, a partir do desenvolvimento das nações indígenas, né? Ele é repassado para essas nações indígenas que vivem na região do Cerrado, que mantém essa tradição extrativista e passam também a desenvolver a agricultura. E depois, né, com o processo de colonização, você tem, né, o surgimento da agricultura camponesa nos Cerrados, que conseguiu conciliar essa prática tradicional da agricultura com o extrativismo. Na época, da década de 70, as famílias relatavam que a promessa era muito grande, que ia ter muito emprego para todo mundo, que ia dar muito dinheiro, e que ia fazer papel, que ia ter fábrica de bala e tudo, né? E aí isso não aconteceu. Depois de 30 anos, a comunidade viu que era só para fazer carvão e exportar para a siderúrgica. E as comunidades viram esse prejuízo e começaram a lutar para poder garantir seus direitos tradicionais de uso e manejo dos recursos naturais. Porque antes de existir a monocultura do eucalipto aqui no Alto Rio Pardo, as famílias tinham um modo de vida, de viver, que elas se confundia com o cerrado. Aí aqueles que viveu a época da promessa, que foi feito, hoje eles percebem que se tivesse deixado o cerrado em pé, tinha sido mais lucrativo do que a monocultura, que concentrou terra, concentrou renda e degradou o meio ambiente. Então, com base nessa lição que viveu nesse tempo, essas comunidades estão lutando para retomar o território e os sindicatos saem em apoio a elas. Valeu, Moisés, valeu, Neco, valeu. Valeu não, ele só começou. Só que eu conheço, nessa bacia de área aqui de Areião, eu conheço aqui 10 nascentes. Essas 10 nascentes, ela pertence à comunidade de Riacho da Areia, comunidade de Água Boa 1, Água Boa 2. O pessoal do Riacho de Areia cria o gado aqui dentro. Comunidade de Água Boa pega fruta, pega lenha. Bom, tem muitos assim, tipos de importância, né? Que é da onde que quando eu era criança até hoje, ela já é uma área que ela já matou a fome de muitas pessoas. A gente rema contra a maré, né? Nós temos
organizando, né, agricultores para conservar o cerrado, e do outro lado você tem as grandes empresas, né, e as mineradoras, né, que vêm para destruir o cerrado, né? Então, assim, é uma luta que nós temos que trabalhar para que a gente não deixe, né, o desmatamento do cerrado avançar mais do que já está. À medida que você tem o avanço da fronteira agrícola sobre o cerrado, você começa um processo de fragmentação dessas áreas, né, e de diminuição das áreas, né, de coleta, né, que tradicionalmente eram feitas, né? Quando a gente está lutando para conquistar o território, a gente está também lutando para conservar aquilo que tem dentro do território, né? E a gente sabe que conservar o meio ambiente, a gente está também conservando a água, conservando os solos, né? Então a gente está trabalhando para garantir essa questão da conservação. A única forma de manter essa área de 1 milhão de quilômetros quadrados com a cobertura vegetal é com presença humana. Não dá para excluir gente dessa vasta área. A gente precisa apoiar essas comunidades para que elas consigam seguir seu meio de vida, né? Ali, para elas conseguirem continuar vivendo felizes, que elas estão ali com seus desafios, mas vivendo ali no ambiente onde ela tem reconhecimento, onde ela tem tradição, onde ela se identifica. Aí adaptando conhecimento, trazendo coisa nova, não é que ela vai ficar ali isolada, não é isso, né? Ela está em constante comunicação com a cidade, a juventude precisa conseguir ficar na terra, então a gente precisa inovar um monte de coisa, mas também manter a tradição e o contato com a terra, e isso que faz com que a gente consiga ter a conservação do cerrado em terra. Nossa, que bacana, hein? 20% da floresta amazônica já se foi. Já houve desmatamento de cerca da metade da área total do cerrado. O percentual atual é de poucos pontos percentuais em unidades de conservação, por volta de 3. Só as unidades de conservação pinceladas na paisagem, pequenas áreas, pequenas bolinhas, numa área toda desmatada e coberta por monocultura, não dá conta do recado. E são justamente agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais, inclusive indígenas, que podem conviver com a cobertura vegetal do cerrado. Só falar de conservar o cerrado, sem uma interação maior com o cerrado, não resolve, né? Na medida que as famílias começam a trabalhar com coquinho azedo, trabalhar com piqui, isso passa a gerar renda, aí eles vão cuidar melhor, né, dessas espécies, vão cuidar melhor do cerrado, né? O extrativismo ele tem uma importância muito grande para a questão da conservação. Ela é um instrumento, né, da gente trabalhar os recursos naturais como uma estratégia de conservação. Primeiro, ele é uma fruta muito boa. Deus já deu a gente para proveito, porque ele é um alimento muito bom. Ele é uma coisa que, né, não faz mal para a saúde da gente. Ele não dá grande coisa de dinheiro, mas quem põe ele não perde o trabalho, né? Porque se uma pessoa vir para cá, ele já, se ele quiser salvar o dia dele, ele salva. Ele pode pegar o piqui, tirar o óleo e vender, se não quiser vender o piqui. A carne, a polpa do piqui, ela tira óleo. A gema do piqui também é óleo. Né? A casca do piqui é adubação orgânica. Eu só não sei o que é, se pode, de que jeito que pode aproveitar a castanha dele pelo espinho. Depois a gente parte, come, faz doce. O doce da castanha é gostoso demais também. Nós faz a galinhada com piqui e faz o arroz com piqui, faz com carne de sol também. É uma delícia o piqui. E a paçoca também que a gente faz, né? Tem o creme também do piqui, você despopa ele, é uma delícia também, o creme. Aqui nós não desperdiçamos nada. O óleo também, na hora que o piqui cava, você põe uma colherinha por cima do arroz, é uma delícia também. Para fazer o feijão frito também, com
O biscoito frito é bom demais com a gordura do piqui. A pipoca também é bom demais. Tem muitas coisas que a gente faz com a gordura do piqui que é bom demais. É importante o piqui porque ele ajuda muito a pobreza, a classe média, inclusive até a classe rica aqui da região, aqui, assim, porque a região não produz muita coisa. Aqui passava um carro por dia, um carro nessa BR por dia, entendeu? Passava um carro sozinho aqui. Aí vai crescendo, outros vai entrando, vai crescendo, até que é onde está. Aqui eu estou consumindo aqui umas 300 caixas de piqui por dia, mais ou menos. Sai para todo lado. Eu transporto batata e cebola, na região de Cristalina, que sou de lá. E hoje é o maior produtor de batata e cebola do Brasil. E eu fico em faixa de 6 a 8 meses no piqui. Aí demanda antes de Cabaçata, eu fico transportando batata e cebola em Cristalina para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia. E hoje a renda que dá para mim no piqui dá o dobro hoje da batata. É fundamental para mim hoje o meu caminhão na minha renda. Na fonte de renda minha hoje é o piqui. Olha, antigamente eu vinha aqui, eu carregaria 8 caminhões de piqui por semana, enquanto hoje eu chego a carregar 8 num dia, durante a temporada da safra do piqui. Cada caminhão leva em média de 15 toneladas, de 14 a 15 toneladas cada caminhão para seu destino. Esse ano aumentou mais, começamos mais cedo, começamos no mês de agosto, no Tocantins, transportando cereais em Goiânia e descendo para o Goiás. Agora já estamos aqui em Minas. E vamos aqui agora até março, mês de março, transportando. A cada ano que passa está aumentando mais a demanda do piqui, então está aumentando, começando mais cedo, aumentando mais as viagens. Esse piqui aqui nós trabalhamos com ele para o estado de São Paulo, trabalha com ele para Goiânia, Rio Verde, Espinosa. Para toda a região que você pensar, nós transportamos esse piqui. Então é uma fruta que realmente no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Isso aqui vai para todo lugar, Belém, para tudo que é lado é viajado. A gente tem um dado que nós levantamos em 2012, no norte de Minas. São 65 mil pessoas no norte de Minas, no ano de 2012, vivendo diretamente do extrativismo de diversas espécies, em particular o piqui, né? O piqui é a espécie mais significativa, né? E com a produção anual de 256 mil toneladas de frutos in natura. Então, quando nós pensamos que não, nós estamos sem dinheiro, o piqui chegou, nós temos renda que ele fornece para nós. Comerciante, loja, tudo é coisa aqui, levanta só com piqui. Igual o piqui, no norte de Minas aqui não tem outra fruta não, que essa destaca e desenvolve. Então, o que eu tenho para falar para vocês daí. Que quando falou na reserva, era atrativista. Quando não deu certo para ser atrativista por causa da crítica do povo, mudou para a RDS. Aí o povo tranquilizou, ficou tudo bom. Porque de todo mundo que for pensar aqui é importante. Né? Assim, no caso de proveito de fruta é muito importante. No caso das nascentes é muito importante. E agora com a RDS mais importância, porque até agora a gente tinha medo, a gente estava assustado, com medo de empresário chegar e derrotar uma área dessa, né? E agora a gente fica tranquilo, porque agora a gente sabe que não pode acontecer isso mais. E agora a gente vê nas reportagens dizendo: a água se tornou um objeto de luxo. E a água nem é objeto, água é vida. Ela não tem nada que substitui, né? E toda essa luta, toda essa caminhada nossa é para que a vida continue existindo. Então, com muita alegria, pedindo as bênçãos de Jesus, de Maria nessa caminhada, São Francisco de Assis, que é o padroeiro dessa RDS, nós vamos cantar, já dando início a essa nossa caminhada.
Levantei cedo, chamei a família. Então a gente tem lá uma história de um conjunto de comunidades que não aceitaram esse processo de avanço das monoculturas sobre seus territórios. Eles passaram a defender, fizeram uma luta de mais de 12 anos, de luta ativa, para poder impedir que as áreas fossem desmatadas. E depois de muitos anos, eles conseguiram então que a área fosse decretada como uma reserva de desenvolvimento sustentável, né? Que em Minas Gerais é a primeira RDS nos Cerrados. Então, dentro dessa RDS tem áreas que hoje as famílias coletam piqui, mas que há 20, 25 anos atrás foi área de reflorestamento. E ainda tem muito reflorestamento na área, né? A gente tem aqui uma diversidade bastante grande, né? Nós temos piqui, temos coquinho azedo, coagaita, mangaba, né? Então são vários frutos, né? E essa diversidade, ela tem uma importância muito forte, né? Na vida das famílias. Essas espécies podem fornecer produtos que servem para a sua segurança alimentar e nutricional, como também para a geração de renda, justamente vendendo os produtos do uso sustentável da biodiversidade, que são frutos, castanhas, flores, artesanato. O ideal seria plantas medicinais também. A gente tem no que diz respeito ao mercado uma série de exigências que são impostas pelo próprio mercado, que a gente precisa atender, a qualidade do produto, a cor, a aparência, a apresentação, o sabor, são exigências do mercado. A gente tem uma série de outras exigências que são da legislação, que essas são mais complicadas de se atender. A gente é regida por uma legislação, né, desde a década de 70, né, agora está tendo algumas mudanças, né, mas ainda é uma legislação muito voltada para as grandes cooperativas. É um pouco cruel nesse aspecto, né, ela não consegue diferenciar uma pequena indústria de uma grande indústria, né? Então a gente, para entrar no mercado, a gente tem que trabalhar com o mesmo padrão, né, das grandes indústrias, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que penaliza muito, né, as cooperativas da agricultura familiar. Então a gente tem ainda hoje um descompasso relativamente grande entre a demanda de mercado e a oferta estruturada de acordo com o que o mercado quer. O produto ele existe, então a disponibilidade e a oferta de matéria-prima na natureza é muito grande. Comunidades que colhem e fazem uso é muito grande. Agora, organizações comunitárias que conseguem, né, aglutinar os extrativistas para fazer um processamento, um pré-beneficiamento, algum processo de armazenamento para entrar no mercado de forma organizada, ainda é muito incipiente e a gente tem um déficit muito grande para fazer esse elo entre a produção e o mercado. E nós vamos entrar em um circuito de mercado que se organiza a partir da lógica capitalista moderna. Então a gente sabe que isso vai ser nosso futuro, vamos ter que enfrentar isso. Porque as famílias precisam de renda, precisam de trabalho. Mas como é que a gente faz para a geração de renda não virar desejo de acumulação e concentração de riqueza? E como é que a gente faz para o trabalho não virar degradação ambiental? É um desafio, né, que nós vamos ter que enfrentar. Como que a gente faz para que a lógica de acumulação e concentração da riqueza não captura a racionalidade tradicional dos agricultores geraizeiros que há anos vem preservando o cerrado? Além do piqui tem a mangaba, que nós já pega ela, já tem lá na cooperativa, já polpa de mangaba. Tem o murici, tem o rufão, que se ele não serve para polpa, mas ele é rico no óleo, né? Muito bom o óleo da amêndoa dele.
Tem o Esticum, né, conhecido como Panã. Tem mais, e agora, né, já está fazendo também tirando a fubá do jatobá, né, e vai aparecer mais, porque fruta tem demais. Agora a gente está precisando de descobrir a serventia delas, né? Aqui tem a morcegueira que ninguém nunca pegou, mas se ela presta para alguma coisa, vai chegar o momento ainda de aproveito. Cocum, né? Não tem muito, mas se a gente for rodar no pé da viagem, tem também. Né? E tem mais ainda. E remédio é uma variedade muito grande. Vou falar uma parte. Se vocês acharem que estiver falando muito, pode falar para parar que eu paro também. Então nós temos aqui piqui, que é alimento e remédio, tem pau-terra, que é remédio. Nós temos unha-danta, 3 variedades de unha-danta, que é remédio. Tem quina de papagaio, que é remédio. Tem rufão, que é remédio. Tem carapiá, que é remédio. Tem canguçu, que é remédio. Tem babaquimão, que é remédio. Tem Gonçalo Alves, que é remédio. Tem marra vaqueiro, que é remédio. Tem lobo, que é remédio. Lobeiro, que é remédio. E tem douradinha, tem cajuzinho e unha-dantinha. Tem rubarbo também. Tem pinha a gente chama pinha de formiga ou pinha de raposa, pinha seca, que no livro da medicina o nome dele é sopro dos rins quem quer. Então, e tem mais. É uma variedade muito grande de remédio que tem. Então, a gente para viver do cerrado não precisa desmatar, não precisa cortar nada. Você vai viver de fruto e de remédio, tanto para o consumo como para vender. É verdade que o cerrado produz muito alimento, para o Brasil, para o mundo, gera lucro para o Brasil, ajuda na balança comercial do país, mas não é necessária tanta terra para fazer isso. A maior parte da terra desmatada no Cerrado continua sendo para pastagens, e essas pastagens têm baixíssima produtividade. É uma vergonha nacional ter uma densidade de uma cabeça por hectare. E boa parte das pastagens estão degradadas. Então, daria para aumentar em muito a produtividade da área já desmatada, sem desmatar mais. Tudo que tirar a mata nativa e colocar uma monocultura, de espécie nenhuma ela não funciona. Porque qualquer monocultura não funciona. E mais ainda quando fala de eucalipto, é pior ainda. Quando nós estamos falando, né, da planta do eucalipto, a gente está falando que é uma madeira, um insumo nobre necessário para a sociedade. Né? Isso os agricultores já reconhecem, o sindicato também reconhece. A madeira é um insumo nobre que a sociedade toda precisa para as construções, para fazer móveis. Né? O que a gente faz a crítica é na maneira como chegou, né, na década de 60, desconsiderando a cultura, a tradição e até o povo do lugar. Sem nenhum respeito, né, à cultura local e nem cuidados ambiental. Praticamente ninguém, se é que tem alguém, se lembra de que tem um cerrado entre a Amazônia e o Sudeste. E o cerrado é a esponja do mundo, quer dizer, se acabou com o cerrado, você está acabando com água, né? Onde que você viu que acabou com o piqui, acabou com o cerrado e plantou o eucalipto, as nascentes todas secaram. O que acontece é o seguinte, tem fluxos interregionais de umidade atmosférica que passam pelo cerrado e que são fundamentais para boa parte do Brasil e inclusive países vizinhos como Bolívia, Paraguai, norte da Argentina, até mesmo Uruguai. Os maiores rios que tem hoje, o Amazonas, o São Francisco, as nascentes são todas em cerrado. Então, por que a gente não pensar em preservar o restante cerrado que a gente tem para a gente continuar tendo água, né? Acho que esse é o ponto que merece atenção especial no momento em que estamos enfrentando uma crise hídrica no país, que por sua vez implica uma crise energética.
Então, nesse momento que todo mundo se discute a questão da crise hídrica, você tem no Cerrado um dos principais fatores que pode promover o colapso, né, do abastecimento das grandes cidades, do abastecimento hídrico de uma maneira geral. O Cerrado transmite a chuva para as áreas mais ao sul. Essa umidade que vem da Amazônia passa pelo Cerrado. Sem o Cerrado no meio, a água não chega em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou muitas outras, não apenas as grandes cidades, mas os cafeicultores estão preocupados com a falta de água, as represas como o Três Marias estão quase vazias. Dentro do Cerrado e mais ao sul, a água já está pouco disponível, chegando a níveis críticos e com consequências que podem ser catastróficas. Então isso aí já é uma grande importância. Né? Porque por causa de fruta, não vou me dizer, porque acho que hoje dá para viver sem as frutas, mas sem água ninguém vive. Né? Porque às vezes, lá na nossa comunidade mesmo, tem gente que acha que a gente briga aqui por modo de fruta, que a gente briga por modo de terra, não. A terra é de todo mundo, fruta é de todo mundo, água é de todo mundo. De todos nós que precisam. Agora para defender é pouco. Tem que ser proibido o desmato, sem controle conforme faz. Parar de desmatar para plantar monocultura. E isso é uma grande preocupação da gente, porque quem faz lei são deputados e senador. Eles não vão fazer lei que prejudica eles. Então a primeira coisa que deveria ser feita é isso. Fazer valer tem muitos decretos na lei que precisa fazer valer. Tá bom. Mas tem coisa que precisa mudar. Se a gente tiver mais incentivo para conservar os recursos naturais, a gente vai ter mais pessoas conservando, né? Então, assim, é necessário ter uma política que ela seja mais direcionada para a realidade local, das famílias, dos agricultores, né? Se você inverte essa lógica de ver no Cerrado esse mesmo potencial que foi captado pelas populações do Cerrado e aciona isso com o processo de pesquisa, de inovação tecnológica, de programas e políticas de fomento, você vai ter uma possibilidade de inclusão social, de um número imenso de famílias que hoje vivem na marginalidade. Vocês vão trazer essas famílias, né, elas passam a serem cidadãs e com esse adicional, né, de estarem gerando renda, emprego, ou seja, possibilidade de aproveitar de maneira sustentável o Cerrado, deixando o Cerrado em pé. Então, com o extrativismo a gente consegue manter, né, a natureza, consegue manter os modos de vida, consegue manter as formas tradicionais de produção, a cultura local, ainda mais agora que o mercado está cada vez mais interessado por produtos que não degradam a natureza, que promovem inclusão social, né, e que tem esse ganho todo para a sociedade, né, de forma mais ampla. Diante do valor que isso vai ter no futuro, nada mais justo do que as famílias carentes e famílias tradicionais continuar tendo o direito que ancestralmente tinham de coletar suas frutas, né? Por que não continuar por força de lei, por exemplo, né? Pique livre, como era antigamente, né? Para você poder coletar onde tiver. Quem sabe consegue sensibilizar não só os grandes fazendeiros, como os governos, a reconhecer e oficializar, por meio de lei, o que tradicionalmente já existia, não é criando uma coisa nova. E eu penso que se isso fosse feito, teria que ser o mais rápido possível, porque quando isso ganhar dimensão, né, de lucratividade, aí vai ficar mais difícil. Aqui não tem feijão, não tem arroz, não tem nada não, é o piqui. O piqui você traz tudo. É uma fonte de renda tão grande que menos você espera, você pode entrar com centavos, daí poucos tempos você tem dinheiro. Você vai pagar tudo que você deve, se deve, que não deve, paga tudo. Criança, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo. Um passa para o outro, sabe? E aí o país, que é o Brasil, se torna a ficar bom.
até que eu podia ter falado isso lá no início, porque as pesquisas daqui da área foi que ajudou nós muito na comunidade. Porque teve aquelas paraquinhas que está tendo aí nas árvores, aí nos pés de mangaba, aí nos pés de piqui, serviu de respeito para as empresas, assim no começo. Né? Que foi quando começou as lutas para a defesa da árvore, foi assim que chegou o trabalho da Embrapa. Isso foi encaixado tudo dentro do ano. Aí no ele chegar aqui no Areião, eles viram as plaquetinhas da Embrapa nas mangabeiras, aí eles foram perguntar a ela, né, o que era aquilo. Aí ela explicou para eles, né, o trabalho da Embrapa, que era o trabalho da Embrapa e o que era o trabalho. E aí quando foi falar isso com ele, aí ele entendeu que não podia mesmo entrar na área, aí ele parou e não chegou aqui. Então a gente agradece muito isso, o trabalho da Embrapa, porque foi um braço direito nas comunidades. Não só a comunidade Iguabu não, né? Todas as comunidades que fazem parte da área.